Pensou em falar com a enferma sobre o pequeno Marius, para que Luzia se alegrasse um pouco. Lembrai-vos do pequeno Marius, minha mãe. Há meses, não o vedes. Está tão lindo e esperto. Uma vez, certo homem bom nos disse que deveríamos ser como crianças puras e inocentes. Somente dessa forma, disse-nos ele, seríamos felizes e, quando morrêssemos, poderíamos ir para lugares esplendorosos, que nossa imaginação, hoje, não consegue alcançar. Luzia permanecia calada enquanto que a filha continuava. Nosso sítio, que não conheceis, tem um belo campo verde, com um caminho de ciprestes altos, lado a lado, que vai até nossa moradia. Se andarmos nesse caminho, à procura do jardim que está além, mamãe, vamos encontrar um lago que reflete o céu azul, límpido, em contraste com o verde brilhante do jardim florido. Nós jamais havíamos nos dado conta da beleza que tínhamos ali, até alguém nos alertar. Assim também, quando estamos na terra, minha mãe, continuou, com os olhos úmidos, e buscamos nossa felicidade sempre além, sem a encontrarmos, algo que diversas vezes não sabemos o que é, mas, quando a procuramos dentro de nós, voltamos a ser aquela criança pura, inocente e feliz. A felicidade está sempre aqui, em nosso íntimo, aguardando para ser descoberta. Ela é o equilíbrio e harmonia sublime, e, com ela, encontramos a paz ao fim do caminho, onde nos espera a mais elevada revelação, um mundo cheio de surpresas de amor. Olhou para Luzia e viu que ela estava derramando lágrimas. Então, continuou. Assim o andarilho nos ensinou. Trazia os braços carregados de flores para nos entregar aquela revelação, e muitos não o quiseram ouvir. Ele afirmava que, só através do amor, poderemos ser felizes. Mas quando temos tudo, riqueza, alegria e uma família exemplar, e ainda nos sentimos infelizes como eu me sentia, é porque nossa felicidade está no olhar do faminto quando recebe o alimento, no cobertor daquele que tem frio, no acalento à criança abandonada, nas palavras confortadoras para o desesperado e no auxílio àqueles a quem amamos. E, quando o andarilho partiu sozinho, nada tivemos para lhe retribuir, a não ser desesperanças, lamúrias e queixas. Amou a todos nós, minha mãe, e ele quer que vós o aceiteis também. Colocou um pano alvo com água fria na fronte da mãe, que muito suava, e continuou. E pergunto a vós, esse homem bom merecia sofrer? Não. Merecia. Luzia segurou com forças a mão da filha e falou ainda. Tenho medo. Minha filha. Tenho medo de morrer. O andarilho sofreu muito por nós, mas nos deixou a consolação, dizendo-nos que somos imortais. Como? Dulcinea, vendo que a sua mãe se interessava pelo assunto, concluiu. Ele foi crucificado e ressuscitou, aparecendo depois àqueles a quem ensinava, para lhes dar a certeza de que jamais nós morreremos, minha mãe. Isso não pode ser verdade. É verdade. Pessoas o viram. Quando precisamos dele, minha mãe, ele vem para curar nossas feridas, dando-nos esperança e fé. Pois, chama esse homem, filha. Desejo vê-lo. Dulcinea ajoelhou-se e orou com todo fervor a Jesus para que sua mãe pudesse enxergar sua imagem mentalmente e, com isso, partisse tranquila. E, depois de segundos, teve a confirmação. Sim. Talvez seja ele quem está aqui, cheio de luz. Disse o meu jovem que, na casa do Pai, há muitas moradas. Vistes, minha mãe. Ele jamais nos abandona. Como ele se chama? Chama-se Jesus. O Cristo. Dulcinea, sorrindo, confirmou, e Luzia ainda disse. Como eu estava errada. Filha. Perdoa-me. Jesus jamais julgue e eu também não vos julgarei. No entanto, agradeço toda a renúncia de vossa vida para que eu fosse educada. E, nesse minuto, Luzia, sorrindo,
deu o último suspiro, deixando sua mão cair sobre o vestido da filha. Reconcilia-te depressa com teu adversário. Dulcinea ia cumprir a sua parte. Ela continuou sentada ao lado da mãe e, apanhando sua alva mão, muito chorou. Toda partida é triste, mas, quando se sabe que pouco se fez para a pessoa que vai, a dor nos parece mais intensa. Essas palavras estavam circunscritas em seu pensamento. Chorava por não ter compreendido a mulher amarga, que não tinha sido amada como desejava. Sabia agora que, se tivesse aprendido sobre o cristianismo naquela época, jamais teria falhado como falhou todos aqueles anos, isolando sua mãe por não se sentir aceita por ela. Enquanto esse fato se passava, Félix, quando soube da desencarnação de sua senhora, através de Inéia, saiu sorrateiramente para o caminho do quartel dos pretorianos, na Via Nomentana. Cabisbaixo, manto sobre a cabeça, o escravo deixava o lugar onde belas residências ornamentavam a velha Roma, seguindo pelas vielas frias, empoeiradas e mal iluminadas. E é resoluto. A severa senhora estava morta. Esse seria o momento para se vingar daquele magistrado pelas humilhações recebidas e engolidas por todo o tempo de escravidão que tivera. Entregaria a filha maldita ao cárcere, como cristã. Ao chegar lá, procurou o chefe dos pretores. Preciso fazer uma denúncia, pretor. O que acontece? Que desejas? Solta a língua, escravo miserável. Impôs a ele o soldado da guarda pretoriana, sem paciência por ver que o escravo estava ansioso e permanecia calado. O que ganho se denunciar alguém como cristão, que está, neste momento, na casa de um dos mais nobres homens de Roma? Ora, não temos tempo para esse tipo de discussões. Abre logo sua boca e fala. Mas o que recebo? Vamos, fala antes que te prenda também. Há uma cristã na casa de Alexius Rominius, nobre homem da política romana. Sua filha Dulcinea. Essa é muito boa. Acaso achas que acreditarei numa bobagem dessa? Conheço muito bem esse homem. Sai daqui, ordenou, apontando o dedo para a rua. Deve ser um escravo de Rominius e queres vingar-te dele. Pensai o que desejardes. Vereis, mais tarde, que eu estava com a razão. Sem ter recebido valor algum, Félix voltou para a residência de Alexius. Lisandro Séptimos, homem sem caráter e vingativo, um dos maiores perseguidores dos cristãos na época de Nero, viu o escravo sair e ficou pensativo. Não se acusava ninguém da nobreza como cristão naqueles dias, somente os mais infelizes escravos e homens do povo, e aquilo deveria ser, sim, uma acusação vingativa. No entanto, se isso fosse verdade, Alexius seria apontado como traidor e isso faria o Senado ruir os olhos dos nobres. Mas não seria complexo decifrar esse enigma. Iria pesquisar o assunto, afinal o tributo seria dele próprio. Pensando um pouco, ficou de contar ao próprio Alexius sobre o que lhe fora denunciado, mas achou melhor seguir às escuras, para, então, ganhar alguma insígnia a mais, sobre sua ação e presteza. O entardecer trouxera o amargor para a casa de Alexius que, vendo cortinas escuras nas janelas e faixas assim também na porta da entrada, soube do acontecido. Dulcinea estava aguardando no jardim e, quando viu, correu e se atirou em seus braços. Oh, papai, ela só me esperou chegar. Nem pude conversar muito com ela. Ela se foi? E como ela partiu, filha? Conheceu Jesus e pediu-me perdão, mas eu descobri que seria eu a lhe pedir que me perdoasse por não a ter compreendido. Dulcinea não quis dizer ao pai que soube da verdade e o abraçou fortemente, chorando. Minha filha, aproveita, então, para ir ao encontro de teu esposo e filhos. Arruma tuas coisas que partiremos logo depois de o corpo ser cremado. Já estou pronta, meu pai. Aliás, eu nada tirei da bagagem. Nisso, bateram à porta.
Há uma guarda pretoriana aí, senhor, avisou Félix, abrindo a porta com sorriso sarcástico. Deixa-os onde estão, que irei ter com eles, ordenou Alexus. Lisandro Séptimo se apresentando, magistrado, cumprimentou o pretor diante da surpresa de Alexus. O que vos traz aqui, pretor? Dulcinea se aproximou e ouviu seu pai dizer. Isso é uma calúnia. Minha filha não é cristã. Foi vosso servo quem a acusou. Alexus virou-se para ver a fisionomia do culpado, mas ele já não estava lá. Somente quis perceber o desespero de Alexus e fugir. Enéa. Alzira. Vinde aqui. Onde está Félix, o miserável escravo? Perguntou. Pai, nada façais. Ele somente disse a verdade. Verdade? Que verdade é essa que te referes, minha filha? E, virando-se para Lisandro, comunicou. Pretor, podeis ir em paz, porque isso foi uma calúnia. Aqui todos somos adoradores dos deuses romanos, e vocês estão cansados de saber disso. Menos eu, soldado. Podeis levar-me, porque não devo abjurar a Jesus, disse-lhe Dulcinea. Não, não. Não deis razão para o que ela diz. Sua mãe acaba de perecer e Dulcinea está abatida e sofredora. Quer morrer porque sua mãe morreu. Enéa, vem cá. Dize para o pretor onde está a mãe de Dulcinea, gritou o homem, preocupado. Enéa chegou correndo e, gaguejando, relatou. Ela morreu há poucas horas. Podeis subir para vê-la, Lisandro. Vede com vossos próprios olhos como não estou mentindo, ponderou Alexus. Sim, subi, pediu Lisandro ao grupo. Os soldados subiram e verificaram que era real. Senhor, essa é a realidade. A mãe dessa jovem ainda nem esfriou, disse um dos soldados. A esposa de Alexus está morta, confirmou outro soldado para o pretor, atenuando o olhar desconfiado de Lisandro. Bem. Se todos confirmam a demência de sua filha, nada mais devo fazer aqui. Deixou a residência, no entanto, não desistiria. Voltaria dias depois. Alexus abraçou a filha, dizendo. Minha filha, por que razão quiseste te entregar? E agora, o que faremos? Ele voltará. Conheço a persistência desse homem da lei. Mas ele não é vosso amigo, meu pai. Ninguém é amigo nesta Roma, quando poderá tirar vantagens com o imperador, minha filha. Mas eu falei a verdade. Não poderei fugir dela. Mas, minha filha, e teus pequenos? O que será deles sem a mãe? E deixarás teu esposo para se casar novamente com quem poderá abandonar teus filhos? Oh, papai! Eu estou completamente desconcertada. Filha querida, tu irás para Alexandria hoje ainda. Mas e a mamãe? Iremos deixá-la assim, sem dar assistência e respeito ao corpo que tinha. Aguarda. Vou sair agora, mas logo voltarei. Tenho amigos leais, comentou Alexus, dando-lhe um beijo na testa. Rufino, teu fiel servo, Alzia e Enéa ficarão ao teu lado, minha filha, portanto, não saias daqui. Via-se que o pai de Dulcinea tinha uma ideia em mente. A filha de Alexus imaginava que a espera poderia lhe ser fatal, mas se culparia por toda a existência se abandonasse sua mãe, que, nos últimos momentos, voltou-se para ela. A noite caíra rapidamente. O outono já apontava, estimulado com seus delírios cortantes de friagem e vento, o desfolhar das árvores da cidade a cobrir de um cinzento amargo o céu romano. A filha de Alexus, tristemente, entregava-se ao destino que lhe estava reservado. Então, orou por sua mãe, para que Jesus de bondade permitisse que ela fosse auxiliada e, mesmo sem ser cristã, fosse acolhida e amparada. O esposo de Luzia havia saído de cá, extremamente apreensivo por sua única filha. Nada de mal poderia acontecer a ela, porque, se assim fosse, ele não suportaria.
Que desventura seria sua vida sabendo-a sacrificada com uma morte terrível em cruzes, animais ou fogo. Seria como perder novamente a mãe que a gerara. Procurou, em sua casa, o amigo Firminus Trajanus, nobre cidadão em quem confiava por seus predicados de moral e respeito ao ser humano, que, naquele momento, poderia lhe ser muito útil. Percorrendo vias escuras de Roma, com sua biga dirigida por 2 cavalos árabes, chegou até um lugar mais amplo e iluminado por tochas de fogo, onde belas residências romanas erguiam-se, como a mostrar o poder ilusório dos valores materiais, que os mais ricos gostavam de ostentar. O pai de Dulcinea deixou os cavalos à frente daquela residência e olhou para o céu que escurecia. Em sua atitude inquieta, suspirou profundamente, lembrando-se do Cristo ao qual sua filha tinha tanto apreço. Então, enviou a ele um apelo sentido. Cristo, estou desesperado. Perdi minha esposa hoje, que, apesar de tê-la à distância por penosas diferenças de atitudes, era minha companhia, mas vos imploro, que eu não perca meu único arrimo. Auxiliarei vossos aliados onde estiverem se conseguirdes salvar Dulcinea. Ajoelhou-se em plena rua deserta, olhando sempre para o céu. O vento forte reiniciou seu trajeto, lançando sobre ele as folhas secas da árvore próxima. Isso, contudo, para Leixus, que sempre fora otimista, eram as bênçãos que estariam por vir. Então, adentrou na residência erguendo o busto de nobre e orgulhoso romano, recompondo-se, já mais fortalecido pela esperança. Aleixus, e salve, prezado magistrado. Por todos os deuses, o que vos traz aqui em uma hora destas? Jamais assim o fizestes, meu amigo. Firminus Trajanus. Minha esposa se foi, respondeu Aleixus, cabisbaixo. Os olhos do amigo se abriram mais, e ele abraçou-se a Aleixus, consternado. Vinde, sentai-vos aqui, à minha frente. Sinto muito, Aleixus. Sei que tivestes vossos atritos com Luzia, mas sempre a respeitastes. E vossa filha sabe disso. Minha filha está em nossa casa. Mas está completamente consternada e fora da razão. Meu amigo, eu necessito de vosso auxílio, preciso tirá-la de Roma, não poderei deixá-la aqui para as Ezequias. Não sei o que fazer. Mas o esposo, e a família do esposo? Todos estão muito longe, fora de Roma. Levaria dias até que viessem apanhá-la, e preciso tirá-la o quanto antes da presença da morte para levá-la ao seu esposo. Eu a levaria, mas não seria justo deixar minha falecida esposa sem as exéquias necessárias. Sim, isso é lógico, afinal, ela, durante muitos anos, usou vosso próprio nome, hoje um nobre nome. Mas penso que vossa filha poderia partir se conseguirdes uma pessoa de confiança para levá-la. Lisandro é um pretor correto e poderá viajar com ela. Não, amigo Firminus. Ela se sentiria desconfortável, afinal, ele é jovem e bem apessoado, e ela é casada e bela. Penso que isso pioraria sua neurose atual. Com a mão sobre o queixo, desejando auxiliar o amigo, Firminus, em um átimo, ergueu-se e confirmou. Já sei o que fareis. Conheceis o grego Demétrios? Sim, deveis conhecê-lo, porque vossa filha conhece muito bem Tília, sua esposa. O próprio Demétrios, cuja residência está próxima, esteve ceando nesta casa com a esposa, uma mulher de cor, princesa em seu país e de uma beleza extraordinária, com aqueles grandes olhos azuis. Bem, isso não vem ao caso. Quando eles estiveram aqui ceando comigo e quando falei em vosso nome de Dulcinea, que vos abençoa com tanta beleza, ele comentou que Tília a conhecera muito bem e a apreciava. Ele vos ajudará. Quem sabe Tília e alguns de seus escravos poderão ir para fora de Roma com Dulcinea. Desejais ir até lá amanhã? Penso que deveria ir agora. A esta hora, meu amigo? Não seria uma ausência de atenção àquele amigo? Bem, mas uma morte é uma morte.
Vamos. Alexu sentiu-se aliviado. Lembrara-se de que vira o grego Etília com Saturnino em Herculano. Firminus Trajanus foi com Alexus até a casa de Demétrios, e este, recebendo-os muito bem, assentiu que Etília acompanhasse sua filha na viagem até Hóstia, contanto que os seus escravos de confiança, Sula, nova entre eles, mas distinta, Vitório e Clarencio acompanhassem. Minha filha se salvará, pensou Alexus, e ainda com todos esses conhecidos cristãos, sentir-se-á com sua família. Dulcineia estava preocupada. Já era noite alta e seu pai não havia voltado. Então, aguardou por mais tempo sem subir, para não ver novamente a face cadavérica da morte, como dizia. Quando viu chegar a Big uma carroça fechada com Tília e os outros dois escravos que Dulcineia tanto conhecia, ela sorriu, correndo até eles. Alexus desceu da biga e, aproximando-se da filha, disse-lhe em tom de exaltação: Finalmente conseguimos, querida. Estarás livre. Mas, para a viagem de navio, tens que levar contigo Alzira e, quem sabe, também Rufino. Ele ainda está aqui à tua espera? Sim, ele ainda está aqui. Darei a ele os valores para a viagem e, depois, avisarei Petrolio e a senhora Veranda. Dulcineia jogou-se aos braços paternos. Como conseguistes isso, meu pai? Conheceis Demétrios e essas pessoas? Sim, eu os vi em Herculano, lembras? Tília, Clarencio e Vitório são pessoas dignas e boas, comentou sua filha. Tudo está resolvido. Firminus Trajanus auxiliou-me. Tirei sua escrava Sula, juntamente com Vitório e Clarencio, que já conheces, escravos do senhor Demétrios, acompanhar-te-ão até o porto de Hóstia. Assim, Lisandro de nada desconfiará. Depois, voltarão as duas senhoras com Vitório e Clarencio e tu partirás com Alzira e Rufino para o Egito, onde, depois das exéquias de tua mãe, me aguardarás. Minha filha, ouve-me, falou, olhando-a atentamente e apanhando os ombros magros de Dulcineia, tens que ouvir teu pai, está bem? Para vosso consolo, eu partirei, sim, meu pai querido. Obrigado, filhinha. Assim, Firminus Trajanus, tendo Dulcineia como mentalmente fora de si, ao falar com o pretor Lisandro deixou este descansado quanto à denúncia vingativa de Félix e começou a perseguir o escravo fugídio, sem jamais o encontrar. 22. No Egito. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Vespasiano continuava no Egito e não se ouvira mais falar sobre a matança de cristãos em Roma, mas somente sobre o colosso que lhe mandara construir para a alegria popular, com festejos, duelos entre os prisioneiros e gladiadores e estes também com animais. Esses seriam os acontecimentos no grande circo, que estava começando a ser construído em Roma, tudo revestido em mármore, sendo que seus nichos seriam adornados por muitas estátuas de romanos, do mesmo material. Grandes exibições seriam feitas naquele espetacular colosso, semicoberto e, além de tudo, gratuito para o povo. Vespasiano desejava ser endeusado também pelos romanos como os outros imperadores o foram. Porém, Domiciano continuava radiante pelo poder e já prendendo os cristãos que não o queriam adorar. Veranda continuava no sítio não distante de Roma, sempre a esperar o retorno do esposo e do filho com o mesmo nome. Petulio e Murilo, quando não nas legiões a trabalho, voltavam ao lar, revendo seus vinhedos e gozando a alegria de chegar à paz e tranquilidade da família. No entanto, chegaram entre os soldados os murmúrios de que o Saturnino e seus acompanhantes seriam acusados como cristãos, e os dois Murilos, pai e filho, ficaram preocupados. Dias antes, a denúncia havia sido feita por um carcereiro, que vira Domina com prisioneiros no cárcere alguns anos antes, visitando seu escravo Horácio,
que depois foi martirizado. O acusador fora Cássio Plinius, antigo soldado, que sempre fora ridicularizado por Crimércio, esposo de Saturnina em épocas passadas, enquanto era seu subalterno. Sendo expulso por ele da legião a que aderira, caiu em um precipício e, na ausência de auxílio momentâneo, ficou manco de uma das pernas. Havia jurado vingar-se do comandante de alguma forma, não importava o quanto teria que esperar. Assim, mesmo ignorando que o homem que odiava já não existia, procurou o chefe dos pretorianos, na época. Lisandro Séptimos, sou Cássio Plinius, ex-soldado da legião de Nero, comandada na época por Crimércio Zacaro. Apresentando-me, disse-lhe o carcereiro, tocando com o punho no lado esquerdo do peito. Sou ex-soldado, porque, conforme vedes minha deformação na perna direita, hoje me conformo trabalhando nos cárceres. Manco como um aleijado, mas isso não me impede de acusar uma pessoa, dizendo o que sei sobre ela. E continuou, já com nervosismo na voz, porque havia chegado o momento da sua desforra. Tive conhecimento de que o comandante Tito já chegou à Judeia para conter a fúria daquele povo, que não soube respeitar certa liberdade que lhe concedemos, e me foi dito, que, depois de muito sangue derramado, aquela gente foi se reunir, para se defender, ou quiçá se esconder, na fortaleza acima de uma grande rocha, maçada. Mas tenho certeza de que venceremos. Todos nós estamos odiando os judeus, não é isso? Sei de tudo isso, censurou o pretor, sem muita paciência para ouvi-lo, mas, afinal, o que queres de mim e aonde queres chegar com esse palatório todo, Cássio Plinius? Toco nesse assunto porque quero vos avisar que essa revolta do povo aqui também se alastra. Ainda ontem, vi romanos gritando ódio aos rebeldes, com tamanho ânimo, que envolveu a turba dos menos favorecidos em explosão de verdadeira animosidade, um ódio terrível. Sabendo da guerra que estamos travando na Judeia, eles clamam, cheios de ódio, por vingança e pedem a volta dos sacrifícios de cristãos, cuja seita nasceu naqueles sítios. Certamente, neste momento, os judeus aqui de Roma se tornaram inimigos do nosso povo e recomeçaram a se esconder. Vós achais que poderão voltar os sacrifícios humanos? Sem dúvida, esse povo enfurecido pode levar o imperador a agir dessa forma. Bem, aqui mesmo em nossa Roma, poderei levar-vos a uma residência onde soube que, seguidamente, reúnem-se alguns cristãos judeus, para as obscuras palestras sobre essa seita maldita, já se interessando em fazer grau com o chefe dos pretorianos, Cássio afirmou. Lisandro suspirou indignado. E, depois de instantes, comentou. Ainda ontem tive uma denúncia desse tipo, vinda de um escravo pertinaz, que só me trouxe incomodação. No entanto, como és romano e foste um legionário, bem, torna-se diferente. E Lisandro perguntou-lhe, e onde se reúnem esses malfeitores? O soldado acusou a antiga residência de Crimércio, mas aquele fora um local que havia sido destruído pelo grande incêndio romano e ainda não havia sido restaurado, apesar de já haver movimentos de obras naquele local. No dia seguinte, Lisandro, achando que seria bom apanhar muitos cristãos de uma só vez, pesquisou naquele local, como quem nada quer, sobre os antigos moradores da vila de Saturnina em reparos, até saber sobre a pessoa que lá residia. Contudo, não lhe deram o nome dela e, assim, não sabia de quem se tratava. E, procurando descobrir mais, mandou chamar Cássio. Encontrei a nova moradia da senhora que acusas, mas, antes, uma averiguação, essa mulher é hebreia. Era escrava daquele local. Não me falaste nada sobre ela. Bem, ela é a esposa de Crimércio Zacaro e imagino que seja romana. Novamente me ludibriando essa corja de infelizes. Sai daqui! Protestou enfurecido o pretor. Como vais desejar colocar no cárcere uma nobre romana e ainda esposa de um antigo comandante?
Estás enlouquecido? Não prendemos nossos romanos por uma falha política, quando interessados nestas seitas. Sai já daqui. Mas, Senhor, eu juro que ela recolhe judeus cristãos em sua casa, e está traindo nossas raízes. Roma adverte quem não bajula aos imperadores que aclamamos como deuses. Bem, se desejas continuar com isso, não contes comigo. Vai até lá. A casa é próxima do Tibre e faze o que desejas, frisando bem se conseguires. Anoitecia. Cássio, perturbado, não se dava por vencido. Havia aguardado tanto tempo por essa revanche, e como não encontrara mais Crimércio, sabendo na Sicília, tinha que agir rapidamente. Encontrou um centurião com alguns soldados fazendo a ronda na cidade e proferiu a mesma acusação que fizera Alessandro, excluindo-se o fato de que a senhora em questão era uma nobre romana. Estes se encaminharam para o local indicado, acompanhados do carcereiro. Depois de muito baterem na grande porta, apareceu Antoninus, dizendo-lhes que a dona da casa tinha saído em viagem. Todavia, sem crer no que ouviam, vasculharam a casa toda. Sem dúvida, não há viva alma nessa residência. Vai ver que o velho tem razão, carcereiro Cássio. Mas e tu, velho, onde moras? Inquiriu o centurião. Com certo receio, ele confirmou. Logo ali, depois das árvores, em pequena casa, com mulher e filhos. Empurrando-o, Cássio, extremamente empenhado em concluir o que havia iniciado, elucidou. Eles devem ter se escondido lá. Vamos até lá. Rapidamente, os soldados marcharam até a casinhola enquanto Cássio, mancando, ia o mais rápido que podia para não perder o espetáculo que lhe animaria a alma vingativa. Adentrou no casebre apoiando-se em um móvel para não cair. Seus olhos aguçados especulavam ao redor, na ânsia em rever Domina Saturnina. A esposa de Antoninus meteu-se em um canto, abraçando as crianças como a protegê-las, coração aos pulos, com olhos inquiridores ao esposo, que parecia mudo, tal medo. É essa mulher a quem te referes? Indagou o centurião a Cássio. Não, não é essa, redarguiu Cássio desiludido. Dize-me, velho, vós sois cristãos. Indagou, então, a Antoninus. Não. Nós nem conhecemos o cristianismo. Tens certeza? E por que o estáis morando aqui, no mesmo jardim da senhora que procuramos? Por quê? Porque ela nos acolheu. Nós não tínhamos onde morar. Cássio, no entanto, achou que resolveria o caso. Olhai, Marcus Servius. Como centurião, tendes o direito de realizar a prisão de todos aqui. Mas eles não são cristãos nem judeus. Por que o faria? Ora, com isso tiraremos a prova. Se prendê-los, certamente a mulher que procuramos se apresentará para libertá-los. Dizem que esses incendiários agem assim. Isso foi inteligente, Cássio. Sim, todos irão para o cárcere. Aprumai-vos todos, soldados. Apanhai o velho, a esposa e as crianças. Desesperados, temendo a mão romana perseguidora, a esposa de Antoninus abraçou-se às crianças, implorando. Senhor, não temos culpa de nada nem sabemos a respeito da vida particular da senhora que nos retirou das ruas. Por favor, não nos leve. Mas Marcus Servius fez que não os ouvia, vendo soldados, aos empurrões, amarrarem todos para levarem-nos à prisão. No cárcere, Antoninus foi maltratado até conseguir abrir a boca e contar onde Saturnina estava. Os dias passavam lentamente. A plebe de Roma se contorcia em revoltas ocultas contra Jerusalém e todos os judeus e, ao saber da vitória alcançada por Tito, avançou nas ruas gritando, morte aos inimigos de Roma. Judeus e cristãos no circo. Cássio, perturbado com a obsessão de vingança, transcorria, seguidamente, ao quartel dos pretorianos. Não, Cássio, não me desgastarei em ir até o Egito com meus soldados,
por causa desses míseros infames e de uma senhora que fez questão de escondê-los, respondeu-lhe Marcus Servius, contrariado. Roma nos precisa aqui. Isso será uma perda de tempo diante das atrocidades que se amontoam lado a lado. Como disseste, ela chegará a nós, pois deve ter bons informantes. Aguarda mais um pouco e esquece-a no momento. Tendo Antoninus e sua família em nossas mãos, no cárcere, a matrona voltará para libertá-los. Dizem alguns romanos daquele local que sua bondade inferniza, pois coloca, em sua casa, toda espécie de gente. Com a volta de Tíria e os escravos, Demétrios estava radiante. Ele permanecia bajulando sua amada Tília, fazendo-lhe todas as vontades. Enfim, estava o casal vivendo realmente o amor, com seu bebê, enquanto que Demétrios Darius abraçava agora o comércio, enriquecendo rapidamente. Um mês antes desses fatos, agora transcorridos, Romério e Raquel haviam saído de Jerusalém, voltado a Roma e, assim, evitando a revolta assustadora que estava por vir. Todavia, não voltaram sós. Levaram consigo os mais queridos familiares da jovem esposa, imaginando logo serem recolhidos por Saturnina. Chegando, estranharam a casa escancarada e quase vazia, sendo habitada por vândalos. Cerrando as portas novamente e deixando tudo em ordem pelas mãos da fiel Raquel, Romério foi procurar por Antoninus, sem encontrá-lo. O que podemos fazer, meu amor? Temo pela senhora e por todos aqueles que ela ampara, confessou Raquel. Temos de agir rapidamente. Penso que é melhor eu ir procurar por Murilo Petrulio Alexius Rominius, já que fazem parte do governo romano. Eles devem saber o que está acontecendo e onde se encontra a senhora Saturnina. Mas antes vou dar uma chegada nos cárceres do Esquilino. Que eles não estejam lá, falou a si mesmo. Ide, meu amor. Façais o que seja melhor, mas trazei-me logo notícias. Alexius estava pensando em preparar a viagem para se encontrar com a filha no Egito quando surgiram compromissos inadiáveis e, estando próximo à porta da entrada para sair, eis que deu de frente com Romério, que vinha chegando. Ave, Romério! Que bons ventos te trazem de retorno à nossa bela Roma, a mais grandiosa de todas as praças, comentou alegre ao vê-lo. Ave, nobre Alexius! Viemos eu e Raquel da Galileia, trazendo alguns familiares mais caros. Jerusalém está parecendo uma desgraça, um inferno de dor, choro e tristeza. Mesmo sendo romano, penalizo-me por aqueles que lá ficaram, aos quais aprendi a me afeiçoar. Mas eles mereciam isso. Povo orgulhoso aquele, não tem um mínimo de aceitação. Fomos tão indulgentes com eles, permitindo que mantivessem suas crenças, mas por trás da aparência agradável que eles nos demonstravam, grande ódio se inflamava, e tanto, que tivemos que agir de outra forma. E por que não fostes para essa guerra, nobre Alexius? Voltei não há muito das tropas de Galba, meu amigo. Muito bom o que aconteceu. Sem Nero, eu vejo Roma agora mais saudável, mais ativa. Contudo, ainda desejando o sangue dos inocentes. Aconteceram muitas coisas nestes anos que estiveste fora, Romério, também conosco. Minha esposa ficou doente, tanto que faleceu. Perdi a companheira e, mesmo com o temperamento que ela tinha, faz-me falta sua companhia. A casa sozinha tornou-se um mausoléu verdadeiro. Alexius suspirou profundamente. Suas Ezequias foram 3 dias atrás. E agora, o que pretendeis fazer? Permanecer nesse palácio a sós? Tentarei refazer minha vida, afinal, ainda me sinto forte e vigoroso como um leão. E depois, indagou a Romério. Como a família de Raquel conseguiu vir? Raquel trouxe esses parentes mais próximos por meu intermédio, caso contrário, não teriam como passar. Mas onde te alojaste, com tua bela Raquel? Ao chegarmos, fomos ver a senhora Saturnina,
mas vimos que sua casa fora invadida. Vândalos estavam morando lá. Ficamos resguardando a moradia. Bem pensado, pois ela deixou tudo em ordem. Eu mesmo presenciei isso. Antoninus, o caseiro, cuidou de tudo. Pois é, mas Antoninus e sua família lá não estão. No entanto, alguém colocou aqueles vândalos para dentro. Onde está a senhora Saturnina? Antoninus foi com ela? Pelo que eu soube, ele não quis ir, mas sua senhora viajou para Alexandria levando todos os seus hóspedes, inclusive minha filha está lá. Silvina também? Raquel desejava vê-la, assim como Esther. Sim, Silvina voltou para a casa de Saturnina como verdadeiro filho pródigo. O quê? Conheceis já as recomendações laboriosas de Jesus sobre o amor da família? Vivendo dias com minha filha, sabes que me transformei um pouco. Mas fiz de tudo para que ela tirasse a ideia do cristianismo de sua cabeça, sem conseguir. Ela cada vez está mais rigorosa em sua fé. Acreditas que soldados estiveram aqui para apanhá-la, acusada que foi pelo ingrato Félix? Ora, por que lhe fez isso? Sempre fostes tão bom para com vossos servos. Vingança, talvez. Ou inveja. Vi olhar-me atravessado algumas vezes. Nobre Alexus, se formos analisar melhor, esses ensinamentos cristãos nos impelem à reformulação de nossos antigos hábitos. Mas Roma quererá reavaliar suas origens, abraçando uma causa desse tipo, em que não vence a nobreza. Sim, porque os mais abastados perderão seus escravos e descerão do pedestal em igualdade comum. Não, isso jamais. Quanto a mim, isso não me tocaria, porque trato a todos com quase cortesia. Por esse motivo, tenho a sensação de que Félix não estava bem da cabeça, viu ódio e astúcia em seus olhos, quando aqui chegou com Lisandro, como se quisesse me ver sofrer. Era aí que eu queria chegar. Em Félix, vemos a certeza de que ele, infeliz, não abraçou a causa cristã, diferente de Rufino, o servo de Petrulio ou até de Alzira. Se assim ele fosse, ter-vos-ia perdoado, seja lá o que o incomodava a vosso respeito. Cá entre nós, seria muito bom, em parte, se o cristianismo abrangesse o mundo, mas é difícil que essa seita vença. Não sei não. Talvez eu esteja me interessado e quase cedendo aos ensinamentos que ouço por aí. Sabeis, como político que sois de nossa Roma, o quanto os cristãos estão sendo procurados por toda parte e, se analisasseis bem, o homem Jesus veio alertar a população a entender que o ódio faz mal a nós mesmos. Vede o caso de Salúcio, o inimigo de Petrulio. Ele odiou tanto o pobre homem, que perdeu sua vida nisso. Batalhou por uma imagem de revolta e vingança, mas foi ele quem saiu ferido. Sentes o que estou querendo dizer? Pelo que soube por alguns cristãos, Jesus, o carpinteiro que matamos, procurou instruir o povo para se corrigir e tornar-se mais humano, e, assim, conquistar a paz em si mesmo. Já imaginastes uma Roma sem guerras? Sem esses desvios todos e essa promiscuidade? Conversarmos com uma pessoa e vermos que não estamos sendo ludibriados por ela. Sabendo que um homem duro e insensível com as pessoas, orgulhoso e prepotente é um ser que não devemos odiar, mas compreender, com a certeza de que ele também, um dia, será melhor que o criminoso. Se receber esses ensinamentos como educação, procurará se reformular. Vemos, desta forma, que o Cristo, como todos assim o chamam, veio para educar a todos nós. Ele é o mestre e o mundo é o aprendiz, suspirou profundamente. Roma cristã. Seria uma Roma muito mais humana. Ora, isso é desejar demais, é utopia, e o que vejo é que somos todos pessoas más e que, se eu me reformular, e, digamos, Félix não usarei a espada, mas ele me alcançará. Como Salúcio fez com Petrulio, argumentou Alexus. Em realidade, admiro muito essa seita, só que, no momento, eu me pergunto, se ela vingar,
Quanto tempo precisará para nos modificar? Quantos anos? Séculos, ou não? O homem, meu amigo, é um ser ainda animalizado, cheio de orgulho, e os mais nobres são os mais vaidosos e egoístas. Perdão. Nada disso tem a ver convosco, pois há, sim, casos mais raros de pessoas mais sensíveis. Olhai o caso de Saturnina, nossa amiga em comum. A bela mulher vendeu a residência do Aventino, distribuiu parte entre os necessitados, leva alimento aos pobres, já não usa joias. Onde está sua vaidade? Mesmo assim, na simplicidade em que se coloca, é a mais bela patrícia de Roma. Retocou Alexus, suspirando. Perdoai-me a ousadia. Vós a amais? Olhando de frente, indagou-lhe Romério, franzindo o senho. Melhor mudarmos de assunto. Aguardo questões se resolverem e essa guerra estúpida acalmar para sair de Roma por uns tempos. No momento, sou necessário aqui, complementou Alexus. E para onde ireis? Ora, Romério, vou atrás de minha filha. Ah! Ela está com a senhora Saturnina. Não brinques, meu amigo, pediu-lhe Alexus, com felicidade no olhar. Vejo, nesse olhar, felicidade ou ventura. Ilusão, Romério, ilusão. Hoje sou um homem solteiro. Se é assim, chamo isso de esperança. Bem, já estou indo. Adeus. Adeus, suspirando fundo, o magistrado respondeu. Passaram-se dias, Alexus agora mandaram um de seus auxiliares preparar tudo para a longa viagem a Alexandria, quando recebeu Romério novamente. Depois dos cumprimentos, o centurião comentou sobre as perseguições. Vejo tamanha revolta do povo aos judeus, que penso que recomeçarão as perseguições aos cristãos, Alexus. Sim. Sinto que notaste, inteligente que és, que as perseguições estão reiniciando, Romério. Isso vos perturba, como vejo em vossos olhos, nobre Alexus. Quem não se entristece de assistir tamanho derramamento de sangue inocente? Eu não poderia sair já de Roma e, como deves lembrar, estava para sair dias atrás em viagem, contudo temo por pessoas que amo. Soube hoje que, depois que Vespasiano tomou Jerusalém, começou a procurar pelos descendentes de Davi para matá-los, para que ninguém da casa real sobreviva. Ele também quer exterminar todos os cristãos. Eu sei que Lisandro Séptimos, o tribuno que, além de Tigelino, no tempo de Nero, capturava cristãos sem piedade, está de volta, mas não foi ele quem esteve na residência de Saturnina. Foi o ex-soldado Cassio. Esse foi o que acusou e jurou vingança a seu esposo. Argumentou Romério. Ora, de onde tiraste isso? Soube de um centurião que acusava Domina. Sim, antes centurião, hoje carcereiro, manco de uma perna. Estive no cárcere para ver se Antoninos e a família estavam lá. Não os encontrei, mas conversei com um dos carcereiros. Ele descreveu-me que Cassio jamais havia esquecido como fora maltratado por Crimércio Zacaro. Tanto que seu problema da perna foi causado por aquele comandante de sua legião. E esse foi o motivo por que deixou as linhas de conquistas. Ele reconheceu a senhora Saturnina no cárcere, com seu escravo Horácio, anos atrás e, agora, aproveitando o reinício do movimento, acusou-a. Eu estive lá com a Domina, naquela época, e o que me gravou foi seu olhar sobre ela, enquanto ela conversava com seu servo. Depois de tantos anos? Sim, Alexus, estejais certo de que, mesmo passando tanto tempo, a vingança do romano é perigosa. O romano não esquece, aguarda o momento exato e vinga-se. Lisandro, ou outro centurião qualquer, poderá ir ao Egito com seu grupo ou aguardará a senhora que, sabendo que, como cristã, com certeza, ela virá para tirar do cárcere Antoninos e sua família. Por esse motivo, eu decidi procurar Saturnina para alertá-la. Preciso do endereço de onde ela se encontra,
se podeis me dar. No entanto, penso que nada ocorrerá a ela, como esposa de um comandante de Roma que ela foi, assim como a minha filha. Mas deveis temer. O povo é cruel. Estimula o governo com manifestações populares, gritando aos leões os cristãos. Isso favorece ao imperador, que sempre diz querer o bem do povo, e volta às perseguições. Eles já esqueceram Crimércio, comandante de legiões, Alexius. Saturnina, agora, é considerada pobre, sem nobreza, e uma mulher sozinha e desamparada. O povo quer sangue jorrando nos circos, e, com a domina Saturnina, alguns judeus se encontram. Todos esses detalhes favorecem aos que estão odiando o cristianismo. Vou procurar pela Patrícia e pela minha filha e preso aos deuses encontrá-las sãs. Sim, sim. Nobre Alexius, mas eu irei convosco. Suspendi a guarda que me acompanharia exatamente para que não cheguem a saber sobre o cristianismo na casa de Saturnina. Em Alexandria, o entardecer cobria as areias distantes com um leve tom róseo. Ainda fazia calor e a lua já iniciava seu roteiro celeste, para, mais tarde, iluminar a paisagem noturna. Saturnina caminhava no grande jardim da nova residência, cedida por Alexius Rominius, um pouco afastada dos locais centrais, onde mercadores e transeuntes se movimentavam. Entre robustas palmeiras e belos arbustos floridos, ela se perguntava se havia sido importante sua fuga, deixando tantos amigos cristãos e conhecidos em sua amada Roma. Certamente, se a acusassem, tirariam seus poucos bens e jamais ela poderia voltar lá. No entanto, sabia que todo seguidor de Jesus teria uma estrada repleta de pequenas ou grandes renúncias. Mulher de sociedade que vivia em festas, teatros, circos e termas romanas, à volta de grande número de conhecidos, repleta de joias e adereços, tendo Alexius como pretendente entre outros, ela casara-se com Crimércio, conforme vontade dos pais, e continuara a frequentar a todos os espetáculos que a exuberante Roma lhe oferecia. No princípio, admirava aquelas festas palacianas, com demonstrações de teatro, danças e músicas, onde os jardins iluminados em tripés a óleo desvendavam as ricas colunas de mármore, sempre decoradas com desvelo, com guirlandas de rosas e outras flores. Músicas e cantos enchiam com belos sons os grandes salões marmorizados, e anões lançavam perfumes nas piscinas internas, cercadas de estátuas de deuses, perfumando todo o espaço. Saturnina, fiel companheira do esposo, comparecia à beleza dos grandes jantares, quando todos reclinavam-se em triclinos recobertos com peles de diversos animais, inclusive tigres, para assistir às danças voluptuosas. Mas, nessa época, Crimércio começou a se afastar dela, olhando para outras mulheres, permitindo que os indiscretos homens casados também se insinuassem à esposa abandonada, com seus gracejos desrespeitosos. Pouco antes de Crimércio deixá-la, talvez por achá-lo pacata demais, ou por ele não resistir aos olhares e jogos amorosos da esposa de Minucius Libertus, Saturnina engravidou. Abandonada, desejando morrer, pois não tinha mais seus pais, foi salva da morte por Lucas, o médico cristão, aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus com Paulo de Tarso, como aqui já foi comentado. Que mudança houve em sua vida desde aquele momento? Lembrando esses dias passados, disse a si mesma: Ah, Roma, Roma. Roma perversa, onde os homens não sabem analisar as qualidades da alma, onde os valores somente se representam pelas conquistas materiais. Roma, seus deuses nada valem, eles são estátuas coladas que nada auxiliam. Somente há um Deus e esse Deus não é de vingança, mas de amor, perdão e bondade. Saturnina olhou para o céu e imaginou a face de Jesus, que lhe era desconhecida, descrita por Simão Pedro aos cristãos, com seus olhos a exprimir amor e toda sua imensa ternura. Ela sorriu, dizendo-lhe mentalmente:
Seja feita a vossa vontade, amado Messias. O que desejais fazer comigo façais, mas, se permitirdes que minhas crianças sigam, elas levarão vosso evangelho para muitos. Sinto, mestre, que talvez meus dias estejam contados. Mesmo assim, dentro de mim há a certeza de que jamais me abandonareis. Sim, Saturnina jamais negaria Jesus, mas tantas fugas a deixavam com o sentimento de, talvez, ter falhado com o Cristo. Todavia, não fora pelo medo da morte que novamente fugira, mas porque se sentia responsável por Lucas, pelas crianças que acolhera, como também pelos queridos amigos e servos. Quantos sob sua responsabilidade? Não soubera como, até aquele momento, pudera alimentar a tantos, tão desprovida de valores que estava. 23. Alexus chega com Romério. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, 2, Tessalonicenses, 13:13. Saturnina recebeu Alexus com o coração saltitante de alegria, pois a gentileza e a ternura do magistrado realimentaram a pequena semente que florescera em seu coração na adolescência, agora jovem mulher de seus 42 anos. A Patrícia cumprimentou Romério e chamou Silvina, Esther e Dulcinea, e logo todos da casa ali estavam para abraçá-los. Alexus beijou a filha, abraçou Marius e apanhou Saturnina pelo braço, pedindo para que se afastasse um pouco com ele, porque precisava revelar-lhe alguma coisa. Ambos foram sentar-se em um banco no jardim, onde bela lua iluminava os arbustos. Saturnina, aludiu ele, beijando-lhe as mãos, talvez seja cedo para vos falar de meu afeto, talvez não seja esse o momento propício, mas necessário se faz expressar-me. Sois a mais preciosa das Patrícias. Ninguém compreenderia o carinho acentuado que há tanto tempo sinto por vós, mas que, só agora, estou aberto para vos revelar. Todavia, peço que os deuses romanos nos protejam e me deem a oportunidade de poder acalentar meu coração com vossa presença graciosa e tranquila. Peço-vos que caseis comigo. Aguardo amar-vos como mereceis e fazer-vos muito feliz. Na maturidade, somos mais sábios e por isso acentuo as palavras, confirmando minha admiração. Aceitais meu pedido? Sorrindo, mas não retirando a preocupação da face, a Patrícia respondeu. Sim, aceitaria com alegria o que me ofereceis, desejando ser a mulher que esperais que eu seja, mas haverá tempo. Sinto meu coração o preço. Foi por isso que viestes. Por que viestes? Indagou a ele com olhos lacrimosos e o coração querendo saltar do peito. Não vim só por isso. Vim também para vos advertir. Não tenho inimigos. Ledo engano, cara minha. Quando Romério chegou a Roma, levando com ele Raquel e alguns mais caros parentes dela, procurou-vos em vossa casa. No entanto, a residência se encontrava cheia de vândalos. Alexus contou a ela sobre a tomada de Jerusalém e a perseguição de Vespasiano aos descendentes de Davi. Mas, Antoninus? Perguntou ela, preocupada. Lembrai de que vos falei sobre um centurião que havia com os cristãos no cárcere. Sim. Lembro. Romério esteve nos cárceres do Esquilino e ficou sabendo que Cassio Primus, antigo soldado de Crimércio, hoje um manco que cuida de cárceres, acusou-vos como cristã ao centurião Marcus Servius, dizendo que vossas ideias contra as leis romanas são abomináveis, influenciando também multidões. O pretoriano, não vos encontrando na residência, aprisionou Antoninus e sua família. Saturnina colocou as mãos sobre a cabeça, respirando fundo. Multidões? Não tenho toda essa habilidade e não conheço esse carcereiro, nunca o vi. Como ele poderia saber de minha vida? Depois, estamos com o novo imperador, olhou assustada, quase sem fôlego. As perseguições continuam. Vespasiano e a revolta aos judeus fizeram isso, minha querida. Inclusive,
Ele está à procura de todos os descendentes de Davi para executá-los. Contudo, Alexus, eles não têm o direito de me acusar. Sou da nobreza romana e, até agora, ninguém da nobreza foi incriminado. Saturno.